Amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 12 até o verso de número 18. Filipenses 2, de 12 a 18. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé mais uma vez, para que a gente possa ler juntos. Eu gostaria que vocês lessem juntos comigo. Filipenses 2, de 12 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos lá, todos juntos? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Só até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Deus amado, Deus bendito, Deus santo, nós lemos, Deus, ó Pai, mais uma vez a palavra do Senhor, e nesse momento, ó Pai, em que ela será explicada, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, que nos enche, ó Pai, que nos orienta, possa trazer sim, Deus, ó Pai, o entendimento que o nosso coração necessita. Ó Pai, que o Senhor fale, Deus, ó Pai, e que eu seja apenas um instrumento, ó Pai, que eu seja apenas um servo do Senhor. É o que eu oro, que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Nós estamos na nossa sexta mensagem dentro dessa carta, já quase que caminhando aí para metade da nossa série. Na verdade, nós estamos na metade da nossa série. E como nós temos sido desafiados a sermos felizes, a sermos alegres, independente qual seja a circunstância que nós vivemos. No sermão anterior, o apóstolo Paulo nos apresenta a vida de Cristo. E como Jesus, ele é o maior exemplo para todos nós. Se você se lembra muito bem, e se você não estava presente no domingo passado, nós temos aí toda essa série no canal do YouTube da nossa igreja, você pode acompanhar por lá esses sermões que você não viu, mas no sermão passado nós observamos como Paulo ele apresenta Jesus Cristo como o exemplo sublime para a igreja, o exemplo maior para a igreja. Nós não temos um outro exemplo melhor e maior do que o exemplo do próprio Cristo. E o texto que nós lemos semana passada nos mostra como Jesus ele foi o maior exemplo de submissão, o maior exemplo de obediência e o maior exemplo de humildade que nós temos. É o que o texto nos mostra.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É o que Paulo nos convoca a ter essa mesma inclinação. E o texto que nós acabamos de ler nesse momento, ele cria uma conexão com o outro texto. A forma como Paulo inicia aqui o verso de número 12, dizendo assim: assim pois, amados meus. Esse assim pois, essa conjunção que Paulo usa aqui nesse texto, ela liga, ela nos remete, ela nos conecta ao que nós lemos na semana passada. Porque Paulo está nos conduzindo agora a uma conclusão diante daquilo que ele tinha acabado de explicar, diante daquilo que ele escreveu, que é o exemplo de Jesus Cristo. Então, se nós temos esse exemplo, Paulo então nos leva a uma conclusão lógica. Então, diante disso, meus queridos, é como se ele dissesse mais ou menos dessa forma. Diante do que nós ouvimos sobre Jesus Cristo, diante do que vocês perceberam sobre Jesus Cristo, nós precisamos chegar a uma conclusão sobre as nossas vidas. E essa conclusão, esses endireitamentos da nossa vida que Paulo nos conduz agora nesse momento. Que Paulo meio que pega essa igreja pela mão e leva essa igreja agora a entender quais são os desdobramentos desse exemplo de Jesus na vida da igreja, na vida das pessoas. É isso que Paulo agora nos conduz, é por esse caminho que ele vai nos levar. É como se ele estivesse dizendo aqui, parafraseando Paulo: assim pois, amados meus, visto que Cristo Jesus, por meio de sua obediência irrestrita, voluntária, nos deu um exemplo, visto que o prêmio que ele recebe mostra que grandes coisas são preparadas para aqueles que seguem seus passos, que obedecem. Então ele diz: obedeçam, façam isso, desenvolvam a salvação de vocês. É o que Paulo nos diz. Diante então do que nós aprendemos, se Jesus é o nosso exemplo, a lógica é que nós venhamos imitar a Jesus. Assim pois, irmãos, ele diz, o que nos cabe agora é imitar a Cristo na sua obediência. O que nos cabe agora é imitar a Jesus na sua submissão. O que nos cabe agora é imitar a Jesus na sua humildade. É a conclusão lógica que Paulo chega. E ele agora nos apresenta, diante desse exemplo de obediência de Cristo, o convite agora para nós é ter o mesmo procedimento, é viver como Ele, é nos submeter a Deus como Ele. Paulo vai nos mostrar que essa submissão, ela nos traz alegria. Por isso o tema para nós é o mesmo de semana passada, é a alegria da submissão. A segunda parte, porque os dois textos eles estão conectados, os dois textos eles estão ligados um no outro. O exemplo de Jesus, e agora qual é os desdobramentos desse exemplo na vida da igreja? É o que Paulo nos apresenta, nos mostrando que essa submissão a Deus, ela nos traz alegria, porque quando nós nos submetemos a Deus, nós percebemos algumas coisas sobre nós e sobre a nossa vida. E diante disso, eu gostaria de trazer aqui aquilo que nós encontramos quando nos submetemos ao Senhor. O que a igreja percebe, o que a igreja encontra quando ela se submete a Deus, quando ela obedece ao Senhor. O que ela encontra quando ela reconhece o senhorio do Senhor sobre a sua vida. Eu gostaria de trazer aqui 4 pontos práticos e que refletem essa submissão nas nossas vidas. E o primeiro está aí no verso de número 12. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A primeira coisa que nós encontramos uma vida de santidade. É a primeira coisa que nós encontramos quando nós nos submetemos ao Senhor. Ele continua o texto dizendo, como eu comecei lá na introdução, assim pois, amados meus,
E ele continua: como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ao que me parece, eu gostaria de chamar sua atenção para isso, ao que nos parece que a igreja de Filipos, ela observava o Evangelho, ela observava a lei do Senhor, ela entendia o Evangelho, ela entendia a lei do Senhor, mas havia um perigo nessa igreja, e Paulo destaca esse perigo. E qual é o perigo que havia nessa igreja? A presença física do apóstolo Paulo, a pessoa de Paulo. Porque Paulo exorta: olha, obedeçam a Deus muito mais agora, na minha ausência. Muito mais agora enquanto eu não estou com vocês. E por que eu destaco que Paulo enxerga isso como um problema? Porque é a segunda vez que ele toca nesse assunto. Veja o capítulo de número 1, verso de número 27, o que ele diz. Nós já passamos por esse capítulo, mas veja o que diz o verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou eu estando ausente, ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes. Eu quero ouvir, mesmo eu estando ausente, que vocês permanecem firmes. Vocês continuam firmes no Senhor, mesmo eu não estando aí com vocês. Eu quero ouvir isso. Eu quero ter a certeza disso. E agora ele continua dizendo: então, obedeçam ao Senhor, mesmo eu não estando aí presente com vocês. Então, como alguns comentaristas vão dizer, parece que Paulo identifica. Lembra que Paulo ele escreve essa carta após ele receber algumas notícias sobre a igreja de Filipos. Ele então escreve essa carta. Foram levar para ele uma oferta, juntamente com algumas notícias. Não sei se você se lembra lá do primeiro sermão. Então, após ele receber essas notícias, após ele receber essa oferta, então ele escreve essa carta. Então, parece que a igreja ela estava meio que fraquejando na ausência do apóstolo Paulo. Parece que a presença dele ali fortalecia essa igreja, e Paulo está dizendo: olha, vocês precisam permanecer firmes, mesmo eu não estando aí com vocês. Vocês conhecem o Senhor, vocês conhecem o Evangelho, vocês conhecem a lei de Deus, então permaneçam firmes nela. Que a firmeza, a fé de vocês, ela não se solidifique só enquanto eu estou aí. Eu quero estar com vocês, eu quero estar presente, eu quero me alegrar nisso, mas enquanto eu não estou, fiquem firmes. Enquanto eu não estou, eu quero ouvir que vocês estão firmes. É isso que Paulo diz por 2 vezes aqui nessa carta. Agora, então, eles precisam estar obedecendo, não só na presença, mas também na ausência de Paulo. Então ele diz: desenvolvei a vossa salvação, então, com temor e tremor. A ideia aqui que é interessante é que Paulo ele diz: olha, desenvolvei, no original é mais ou menos a tradução seria: desenvolvei a sua própria salvação, a salvação individual de vocês, porque a salvação ela é individual. Desenvolvei então a salvação de vocês, desenvolver então a vida no Evangelho de vocês, dando a entender que Paulo está desconectando essa figura dele, dessa sua presença. Vocês precisam desenvolver a salvação de vocês, vocês precisam desenvolver a vida de fé de vocês, mesmo não estando aí presente com vocês, mesmo na minha ausência. Desenvolvam então essa salvação de vocês, mesmo não podendo estar aí para dar assistência. Então, se eu saio fora, vocês vão fraquejar. É tipo o filho que, na ausência do pai e da mãe, revira a casa, e quando o pai e a mãe chegam, organiza tudo. Não é assim. Eu estando com vocês ou não, desenvolvam a salvação de vocês. Eu estando com vocês ou não, obedeçam ao Evangelho. Eu estando com vocês ou não, permaneçam firmes. É isso que Paulo então exorta, desenvolva. A ideia de desenvolver é conduzir a salvação até o final dela. Aqui Paulo deixa claro que essa salvação que ele vai dizer aqui é uma salvação onde um processo está em acontecimento, um processo está em andamento dentro do crente. Então desenvolva isso, conduza isso até o final. Quando nós olhamos, aqui eu gostaria de fazer um parêntese.
Quando nós olhamos para a doutrina da salvação, esse ponto a gente chama na teologia de soteriologia, que é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação ela tem uma estrutura muito interessante que no latim é conhecido como Ordo Salutis, ou a ordem da salvação, que são os momentos em que essa salvação ela acontece na vida da pessoa. A teologia reformada ela nos fala sobre a perseverança dos santos, ou seja, é a salvação que o próprio Deus, mediante o seu poder, ele conduz aqueles que uma vez foram unidos em Cristo, e mediante agora esse poder infinito desse Deus, esse poder majestoso desse Deus, esse poder glorioso, misericordioso, gracioso desse Deus, esses que uma vez foram unidos a Cristo, nunca mais se apartarão de Jesus. É aquilo que Jesus fala: aquele que o Pai me deu, esse de modo algum eu lançarei fora. Aquilo que Jesus fala que o nome ele foi escrito no livro da vida. Então, aqueles que foram pelo Espírito Santo conectados a Cristo, ligados a Jesus, a doutrina da perseverança dos santos que está dentro da salvação, ela nos diz que, uma vez ligados em Jesus, o próprio Deus, ele vai conduzir isso até o final. Como Paulo disse, aquele que começou a obra, ele vai concluir ela, ele vai completar ela. Uma vez ligado a Jesus, Deus nos mantém ligados a Cristo, até o dia da consumação, novos céus, nova terra e eternidade. Mas a doutrina da salvação, ela também nos apresenta um outro aspecto da salvação, em que agora há a minha e a sua participação dentro dela, e esse aspecto se chama santificação. E o que Paulo está nos dizendo é justamente sobre isso, no desenvolver a salvação, é justamente esse aspecto da salvação chamado santificação. Desenvolva isso, viva isso, conduza isso até o final. Não fraqueje a fé de vocês, a santidade de vocês, mesmo não estando presente com vocês, mesmo não estando aí junto de vocês, mas continuem firmes, conduzam a santidade, conduzam a salvação de vocês até o fim. É isso que Paulo chama a atenção. Nós temos esse ato único de Deus, exclusivo de Deus, que é nos ligar a Cristo Jesus. E essa ligação, ela não é interrompida em momento algum, uma vez que nós fomos ligados. Mas aqui Paulo ele nos fala sobre esse desenvolvimento chamado santificação. É o processo em que nós hoje nos encontramos. E ele chama essa igreja a desenvolver isso. Desenvolvam essa santificação de vocês. Não fraquejem nela. Não percam a força. Continuem firmes. Levem isso até o final. Conduzam isso. Por isso, aquele que se submete a Deus, aquele que é submisso ao Senhor, ele encontra uma vida de santidade. Porque Deus nos chama a isso. Porque Deus nos convoca a isso. Sede santos, porque eu sou santo. É a santidade que a palavra de Deus nos diz, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquele que se submete a Jesus encontra santidade. Encontra uma vida de santidade, encontra uma vida santa. Aquele que se submete a Jesus, ele também encontra uma vida de conexão com Deus. Veja o que ele diz no verso de número 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ele continua dizendo isso. Parafraseando aqui mais uma vez Paulo, é como se ele dissesse o seguinte: vocês, filipenses, devem continuar a operar a sua própria salvação. E vocês podem fazer isso porque é Deus quem está operando em vocês.
desenvolvemos essa salvação. Deus nos chama a essa obra, Deus nos chama a esse trabalho, mas Paulo diz que ainda assim Deus continua operando ela em nós. Ainda assim é agir de Deus, ainda assim é Deus fazendo. Ele nos diz aqui no nosso texto. Se não fosse o fato de Deus estar operando em nós, nós jamais conseguiríamos desenvolver essa nossa salvação. Esse efetuar de Deus, eu acho interessante o termo que Paulo usa, o verbo que Paulo usa aqui para esse efetuar, esse agir aqui de Deus. A palavra que ele usa aqui é energon, que depois para a gente ficou conhecido como energia. Ela dá origem a essa palavra energia. As lâmpadas aqui do nosso templo, elas estão ligadas porque há todo um cabeamento aqui, que está ligado numa central e que uma corrente elétrica passa por esses cabeamentos, então as luzes elas se acendem. A ideia que Paulo nos diz aqui é justamente essa. Deus opera em vós, Deus é a energia, Deus é essa força, Deus é o mover, Deus é quem está operando, Deus é quem está fazendo, Deus é quem está fluindo. Então isso só é possível se há ligação com Deus. Só é possível se há conexão com Deus. Sem a conexão com Deus, não existe esse operar. Sem a ligação com Deus, não existe esse fluir. Sem essa ligação com Deus, não existe esse trabalho, essa ação, esse movimento dentro da igreja, dentro de você. Isso me lembra aquilo que Jesus diz lá no capítulo 15 de João. Só que Jesus ele não usa a linguagem da energia elétrica, ele vai usar a linguagem da agricultura, da plantação. Veja o que ele diz, João capítulo de número 15, verso 4. Diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer aonde? Na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está dizendo a mesma coisa. O ramo não produz nada sozinho. O ramo ele não é frutífero sozinho, a não ser que ele permaneça na videira, a não ser que haja uma ligação, a não ser que haja uma conexão, a não ser que ele esteja ali naquela videira, naquela árvore. Aí sim ele é frutífero, aí sim ele produz alguma coisa. Fora dela ele não produz nada. Fora dela ele nem vida tem, Jesus diz. Ele seca, murcha, depois é jogado no fogo. Não tem vida, não tem propósito. Então, se submeter a Deus é encontrar uma vida de conexão com Deus, é estar ligado a Ele. Os filipenses só poderão operar a sua própria salvação permanecendo num vivo e ativo contato com Deus. Você só tem forças, querido, você só tem condições de permanecer firme, de continuar, de prevalecer, de ser santo, tendo um contato vivo e ativo com Deus. Entenda que é um contato vivo e ativo com Deus, onde você, de certa forma, trabalha, opera, luta por esse contato, por esse relacionamento, por essa conexão. Existe um documento antigo da igreja, e ele diz algo interessante, que diz o seguinte, esse documento é o Cânone de Dort, e ele diz o seguinte, diz que ele, Deus, infunde
novas qualidades na vontade e faz que essa vontade que outrora estava morta, reviva. Sendo má, desobediente e rebelde, esse Deus, Ele a faz boa, obediente, maleável. Ele move e fortalece de tal maneira essa vontade, que qual boa árvore passa a produzir frutos de boas ações. A vontade assim renovada não é movida e influenciada por Deus, mas em decorrência dessa influência, torna-se ativa. Uma vez ligado, esse Deus, Ele infunde, Ele coloca, Ele move em nós, transforma os frutos, transforma a árvore, transforma as nossas vidas. Uma vida alegre é uma vida de profunda conexão com o nosso Deus. E nós encontramos essa conexão com Deus quando nós nos submetemos a esse Deus, à vontade dEle. Assim como o próprio Cristo se submete ao Pai e tinha um relacionamento lindo, perfeito com o Pai, nós encontramos relacionamento com Deus quando nos submetemos a Ele. Terceira coisa que nós encontramos, verso 14 até o verso de número 16. Veja o que o texto diz. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quando nos submetemos a Deus, nós encontramos filiação em Deus. Encontramos paternidade em Deus. O texto segue para os procedimentos que então são esperados, enquanto se obedece à vontade de Deus. Se você é pai, ou ainda não sendo pai, mas como filho, você também vai entender tudo isso. Sabe que a obediência, ela pode acontecer de duas formas. Se você é pai, se você é filho, você sabe que você obedece seu pai de duas formas, e seu filho obedece você de duas formas. Essa obediência, ela pode ser de bom grado, ou ela pode ser uma obediência de má vontade. Ou ele vai obedecer você de bom grado, feliz, sorrindo, ou ele vai obedecer você carrancudo, batendo o pé, mas ele vai te obedecer. Ele vai fazer pelo menos aquilo que você disse. Ou você faz alegre, ou você faz reclamando. Ou você faz alegre, de prontidão, ou você reclama e faz de forma tardia. Mas eu queria que a gente entendesse, e para nós, que também às vezes nos é exigido, várias vezes nos é exigido obediência, e principalmente quando nós falamos da nossa obediência a Deus, eu queria que a gente entendesse que a obediência à base de murmuração, ou obediência tardia, ela acaba sendo desobediência. Sabe quando você vira para o filho e fala assim, filho, faz isso. Daqui a pouco, ele não obedeceu você. Ele postergou o fazer aquilo que você pediu para ele. Mas ele não obedeceu naquele momento. E quando a gente fala de obediência, a obediência ela é de prontidão. A obediência pronta, alegre, sem reclamar, sem murmurar, feita na hora, com um sorriso no rosto. É sobre isso que Paulo nos chama aqui. É para esse tipo de obediência que ele diz aqui no nosso texto. Não é essa que sai fazendo reclamando, carrancudo, ou vai fazer 2 horas, 3 horas depois. Não é esse tipo de obediência que ele diz aqui
no nosso texto. E aqui eu destaco a diferença da verdadeira religião e da falsa religião. Porque a gente precisa entender que em nenhum momento a Bíblia e o próprio Cristo, ele rebate, ou ele desconstrói, ou ele, de certa forma, retira a religião. Ele fala com o religioso. Ele fala com a religiosidade. É com isso que ele fala. E aqui está a diferença da verdadeira religião e da falsa religião. Muitos vão criticar a religião, mas ela não é o problema. Quando fazemos o que fazemos, a nossa vida com Deus, nas nossas práticas, nos costumes que nós como igreja temos, com alegria, com devoção, diante de Deus, para glorificar a Deus, esse não é o problema. O problema ele se encontra quando Jesus, lá em Mateus capítulo de número 23, fazendo ali um discurso severo contra os fariseus, ele diz, lá no verso 3, fazei e guardai, pois tudo quanto eles disserem, guardem o que eles fazem, mas não façam aquilo que eles estão fazendo. O problema é a vida desconectada disso tudo, ou faz de aparência, como lá no verso 28, do capítulo de número 23 de Mateus, Jesus ele diz, assim também vós exteriormente pareceis justos, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia, cheios de iniquidade. Essa religiosidade, essa religião que é só para aparecer, só para inglês ver, só para parecer bonito, santo para o outro, mas não é algo que flui de um coração sincero, devoto, comprometido com Deus, alegre em Deus, que quer glorificar a Deus. Por isso Paulo diz aqui, façam, mas façam tudo sem murmurações e sem contendas, sem reclamar, obedeçam de prontidão, obedeçam com alegria. Aqui nós temos um ponto de entendimento aqui interessante nesse texto. Quando Paulo fala contendas, talvez o entendimento que vem para nós aqui, num primeiro momento, é que a gente não venha fazer isso brigando com as pessoas, que a gente não venha fazer isso criando confusão com as outras pessoas. Mas o que Paulo diz aqui, quando a gente olha para o original, a ideia não é essa. Não é de você fazer isso brigando, de você fazer isso criando confusão, a ideia não é essa. A ideia aqui do texto original é que façam todas as coisas sem murmurações e sem argumentações. Não tente ficar argumentando com Deus, não tente ficar argumentando com o pai, com a mãe, o motivo. Por quê? Mas devo? Não. Por quê? Para quê? Faça as coisas, Paulo diz, sem murmuração e sem argumentação. Simplesmente faça. Simplesmente obedeça à vontade de Deus. Não é para sair fazendo, reclamando com Deus e tendo pensamentos sutis na cabeça dos porquê, como, para quê, tentando argumentar o porquê obedecer a Deus. Paulo diz, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus. Precisamos obedecer essa vontade de Deus de forma alegre, sem ficar reclamando, sem tentar criar argumentos, mesmo que eles sejam sutis. Ele diz, para que isso? Para que vos torneis irrepreensíveis, para que vocês sejam sinceros, para que a vida de vocês ela seja sincera diante da fé de vocês, para que as pessoas ao ouvirem sobre vocês, sobre a fé de vocês, percebam esses frutos na vida de vocês. Porque vocês vão virar e vão pregar para todo mundo dizendo que elas precisam obedecer a Deus, mas vocês fazem isso com cara fechada, vocês fazem isso argumentando. Isso não é sinceridade, é o que Paulo diz aqui para nós. Então, para que vocês se tornem irrepreensíveis e para que vocês se tornem sinceros, para que o pregar e o agir estejam andando juntos, para que a teologia mais a vida prática estejam em harmonia. É isso que ele nos diz aqui. Por isso, obedeçam a Deus. Obedeçam, para que vocês tenham aí uma vida e busquem
perfeição, para que vocês sejam filhos de Deus. E a ideia aqui do filhos de Deus é no sentido de que, à medida que nós obedecemos, à medida que nós desenvolvemos essa salvação, nós vamos nos parecendo mais com Deus. Nós vamos nos parecendo mais com o Filho dele. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Aos poucos, alcançando essa estatura do varão perfeito que é Cristo. É isso que Paulo nos diz aqui. Para que aos poucos a gente vai se tornando mais parecido com o Filho dele. E o desafio é fazer isso, como diz Paulo, no mundo caído. O desafio é fazer isso num mundo que quer puxar a gente o contrário, quer puxar a gente para a contramão disso tudo. Que prega relativização, que prega que não existe uma verdade absoluta, que a gente precisa obedecer. O desafio é fazer isso nesse mundo, nessa realidade que nos envolve, que está em volta de nós, todos os dias. E Paulo diz, a gente precisa fazer porque nós somos luzeiros. A ideia de iluminação, referência para tudo isso. Então nós encontramos filiação. Enquanto você se submete a Deus, você se torna mais parecido com o seu Pai. Enquanto você se submete a Deus, você vai percebendo esse carinho paterno de Deus e se tornando mais parecido com Ele. E por fim, verso 17, verso 18. Veja o que diz o nosso texto. Entretanto, mesmo que... Estou errando o negócio de encaixar o copo aqui. Aí foi. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, pois, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eu acho muito linda essa forma como Paulo termina essa perícope, esse bloco de texto aqui que a gente leu. Eu acho maravilhoso. E aqui, para o nosso entendimento, eu acho que vale a pena a gente, de forma bem rápida, relembrar o momento do Paulo que está escrevendo. O Paulo encarcerado, náufrago, apedrejado, picado por víbora, dado como morto. Esse é o Paulo que está escrevendo. E nesse momento, como a gente já disse, está preso em Roma. Está lá aguardando seu julgamento. Está nesse momento ali em volta da guarda pretoriana, que já conhecia o motivo dele estar ali. Queria chegar em Roma, mas chegou preso, não da forma como ele pretendia chegar. Aqui vale a pena a gente trazer esses fatos de Paulo mais uma vez à nossa mente. Dado como um impostor, mas veja o que ele diz. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. É muito parecido com o texto que a gente leu na nossa liturgia, lá de 2 Timóteo, capítulo de número 4, do verso 1 até o verso de número 8. Mas lá naquele momento Paulo diz que ele já estava sendo oferecido como libação. Aqui ele diz, olha, mesmo que eu seja oferecido por libação, ele diz, se alegrem comigo. Libação é uma oferta derramada, a tradução é essa. Libação, oferta derramada. E essa oferta era uma oferta que acontecia depois da oferta principal, lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento a gente sabe que haviam aqueles rituais, e após a oferta principal, aquele animal, o cordeiro, enfim, que era ali sacrificado, o sacerdote
ele vinha e derramava sobre aquele altar algum líquido. Geralmente era um tipo de óleo, um azeite, ou às vezes um vinho. Às vezes até mesmo sangue era derramado ali sobre o altar. E ali aquele líquido, ele era derramado sobre aquele altar. Então quando o povo que estava ali próximo sentia aquele aroma daquele vinho sendo jogado ali naquele altar, eles sabiam que aquela cerimônia, que o sacrifício, aquele momento estava chegando ao seu fim. Já estava acabando, já estava assim jogando ali aquela oferta no intuito de encerrar, de limpar também o altar, aquele local, e entende que era a oferta que acontecia depois da oferta principal. No Novo Testamento a gente tem uma figura muito linda daquela mulher que chega em Cristo e derrama sobre Jesus um bálsamo caríssimo, ali como sendo uma figura dessa oferta de libação sendo derramada sobre aquele que é a oferta principal, o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E aqui Paulo diz que mesmo que eu seja oferecido como essa oferta de libação, é interessante essa forma como Paulo diz, porque ele reconhece a sua pequenez e ele reconhece que o que mais importa para ele não é a própria vida dele, mas o que mais importava era não só a igreja de Filipos, mas todas as outras igrejas pela qual Paulo passou tivessem uma vida de obediência e dedicação a Deus. Mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre a oferta principal da fé de vocês. É o que ele está dizendo aí no verso de número 17. Eu estou pronto, se eu tiver que morrer, se eu tiver que ser entregue, eu não importo. A minha vida ela não importa, o que importa para mim é que vocês desenvolvam isso, que vocês obedeçam a Deus. Que vocês entendam que o que mais importa na nossa vida é amar e adorar e louvar a esse Deus. Esse é o fim para o qual nós fomos criados. Por isso, aquele que se submete a Deus, nesse último ponto, ele encontra significado para a sua vida. Ele encontra a finalidade maior para a qual ele existe. Ele encontra o significado maior para o qual ele está vivo. Adorar o Senhor, se submeter ao Senhor, louvar a esse Deus. Por isso Paulo diz, olha, eu não me importo, porque eu entendo que eu só sou uma oferta de libação. O que mais importa para mim é ver vocês adorando o Senhor. Isso é o ponto alto para a minha vida. Isso para a minha vida é o sacrifício maior. Eu só sou aquele finalzinho ali que joga para limpar a coisa e para falar que está acabando. É uma oferta de libação. Então eu não importo com a minha vida. Eu não importo com o que vai acontecer comigo. E Paulo diz então se regozijem. Não fiquem aí com medo, deixando de obedecer a Deus na minha ausência. Porque se eu tiver que morrer aqui, eu serei morto como um mártir. Isso para Paulo era uma festa. Paulo sentia-se alegre se ele fosse ter que morrer por amor a Deus. E ele chama a igreja, fiquem felizes comigo. Isso para mim é motivo de alegria. Porque eu estou partindo servindo ao meu Deus. Eu estou partindo sabendo que o que eu fiz não foi inútil. Verso 16 ele diz isso. Que eu não corri, que eu não lutei de forma inútil. Eu percebo uma igreja vibrante, uma igreja obediente, uma igreja santa, uma igreja que serve a Deus. Então se eu tiver que morrer, eu estou feliz. Se eu tiver que partir, eu estou feliz. Como ele disse lá no texto de Timóteo, eu combati o combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Era o que importa.
é o significado para o qual nós existimos. Adorar a Deus, glorificar esse Deus para todo sempre. Nos alegrar nesse Deus para todo sempre. Aquele que se submete ao Senhor, ele encontra para a vida significado. A gente percebe hoje tantas pessoas que se entristecem, estão deprimidas, ou tiram a vida, porque não vem sentido, porque não vem significância, porque não vem propósito. Mas em Deus nós encontramos tudo isso. Em Deus nós encontramos significado. Em Deus nós encontramos sentido. Em Deus nós encontramos uma significância. Em Deus nós encontramos um propósito. Que nós possamos nos atentar a isso. Se submeter a Deus é uma alegria para nós. Se submeter a Deus é uma alegria para a igreja. Porque a gente encontra santidade nessa submissão. A gente encontra conexão com Deus nessa submissão. A gente encontra filiação e paternidade nessa submissão. E nós encontramos significado, um propósito nessa submissão. Que Deus nos abençoe, queridos. Que a gente possa nos submeter ao Senhor e fazer isso com alegria. Todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor. Após a oração, iremos louvar a Deus com mais um cântico. Você ore por você nesse momento. Fale com Deus: Deus, que eu me submeta ao Senhor e me submeta à tua vontade. Que eu me submeta ao teu querer. Que eu me submeta e viva em santidade. Que eu me submeta e perceba no Senhor esse significado, e perceba a conexão, e perceba a filiação. Pai Santo, muito obrigado pela palavra do Senhor. Nós agradecemos a Ti, Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude. Pedimos, Deus, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, possa, Senhor Deus, ó Pai, nos voltar cada vez mais a Ti, a Tua palavra e a Tua vontade. Para que nós venhamos entender, Deus, ó Pai, a beleza